Olá, eu sou Darcy Bizan e você está no Tu Porém Podcast. O podcast literário dos Adventistas do 15. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos do 15. Como vocês estão? Estamos aqui reunidos para mais um episódio do nosso querido podcast literário, o Tu Porém, e é o podcast literário aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia, da Parada 15 de novembro. Sejam todos muito bem-vindos. E como vocês sabem, eu não estou aqui sozinha. Eu sempre trago convidados maravilhosos e hoje ele está de volta, o nosso grande historiador do grupo. Ele mesmo, e grande mesmo, irmãos, ele é muito alto. E é o Matheus. E aí, Matheus, como você está? Oi, Paulinha, tudo bem? Historiador e agora, novidade, estou estudando geografia também, hein? Eu também, Paulinha. É um prazer estar aqui novamente, né? E eu também não estou sozinho. Eu também trouxe uma amiga comigo. Aqui a Gabi, também é estudante de pedagogia. Gabi, como é que você tá? Fala um pouquinho aí. Boa noite a todos, boa noite, irmãos. Obrigada, Matheus. Eu estou bem, graças a Deus. Eu estou ansiosa pelo podcast de hoje, porque eu já queria ler esse livrinho há bastante tempo, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de ter assim um contato com ele. Então, que bom que a gente tem o Tu Porém. Nossa, hoje eu tava pensando, que bom que a gente tem o Tu Porém, porque é através dele que a gente conhece novas literaturas, conhecemos novos autores, novas coisas pra gente tá aprendendo. Mas eu também não estou aqui sozinha, eu estou aqui com a Fê, e que Deus possa te abençoar nesse momento, assim como todos vocês. Amém, Gabi. Olá, pessoal que está nos ouvindo. É muito bom começar mais um episódio e eu fico feliz de ouvir a fala da Gabi, porque esse é o nosso propósito mesmo, de incentivar você que está ouvindo aí a ler cada vez mais e se aproximar mais de Deus. E é óbvio, eu estou aqui com a minha irmã Paulinha e bora começar mais um episódio. É muito bom, irmãos, ouvir isso da Gabi, que a gente está cumprindo o nosso objetivo, né? De mostrar os livros da igreja e mostrar para os irmãos que é importante lê-los para nos aproximarmos mais de Deus também. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar esse episódio. Bom, irmãos, voltamos depois dessa vinheta maravilhosa. E o capítulo de hoje que nós iremos estudar do livro Conhecer Jesus é Tudo se chama Amigos Defendem Seus Amigos. E é o capítulo 6 desse livro. E eu achei esse capítulo muito, muito, muito legal. Porque ele chama a responsabilidade para nós, né? Esse capítulo vai falar sobre tentações. E o pastor Bulhão, ele vai explicar que o inimigo, ele tenta a gente, né? Ele vai colocar diversas tentações na nossa frente. Ele vai importunar a nossa vida. Vai ser aquela coisa bem chata mesmo. Só que a tentação só se torna pecado se a gente permitir. Se a gente quer em tentação. Porque eu acho que isso vem, essa ideia, né, vem, talvez, não sei, o Matheus, se eu estiver falando besteira, o Matheus vai me corrigir porque ele é professor de história. Mas
Eu acho que essa ideia de que o pecado que a gente comete é culpa do diabo vem ali um pouco da Idade Média, da Igreja Católica. Não chama a responsabilidade pra gente, porque assim, o diabo, ele vai receber a culpa, né, por todo o mal que ele fez, né, desde que ele fez Eva e Adão caírem. Então, ele vai receber a sentença final, porque a culpa, assim, da entrada do pecado no mundo é dele, né, nesse sentido. Mas, o pastor chama a responsabilidade pra gente, porque o diabo, ele não pode nos forçar a nada. Deus não deu esse poder para ele. Deus não permitiu, né, que ele tivesse esse poder. Então, ele vai nos tentar com aquilo que mais nos afeta, porque ele, né, não nos conhece. Ele está aí há sei lá quantos mil anos aí, só observando a humanidade, há mais de 1000 anos, sei lá, enfim, está há muitos anos aí observando. Então, ele sabe qual tipo de coisa me afeta, ele sabe qual tipo de coisa afeta a Fernanda, a Gabi, o Matheus. E ele vai usar dessas armas para fazer a gente cair. Só que a gente só peca, só cai se a gente der esse passo, se a gente aceitar a tentação, entende? Então, eu achei isso legal porque chama responsabilidade pra gente. Tira aquela ideia, né, desde o Éden, né, que um fica colocando a culpa no outro e chama a responsabilidade para si. Isso eu achei bem legal. Paulinha, eu achei muito interessante, né, que isso que você falou tá correto, sim. Ali naquele período da Idade Média, era muito de tirar a responsabilidade de si e jogar toda no inimigo. Não que a culpa não seja dele, né? Mas também nós temos uma parcela de culpa. Porque se a gente cede às tentações, nós estamos pecando. A gente se permitiu. E como a Paulinha disse, nós temos os nossos pontos fracos, né? Todos nós temos pontos fracos, todos, sem exceção. E Satanás, ele sabe os nossos pontos fracos. Ele sabe no que pegar na gente, assim, o que ele deve fazer para fazer a gente cair, né? Então, ele usa as suas ferramentas para tentar. E muitas vezes ele nos tenta, e muitas vezes ele também pode nos usar para ser um causador de intrigas, né? A gente tem muitos casos, né, de a gente tá, sei lá, fazendo um bom trabalho em algum lugar, e aí vem alguém e te derruba, vem alguém e fala mal de você, ou vem alguém, sei lá, acontece alguma situação assim. Muitas vezes essas pessoas se permitem também ser usadas por Satanás, né? Então nós temos essa questão da tentação, né? Que Satanás ele usa para fazer a gente cair. Ele pega o nosso ponto fraco e muitas vezes bem forte assim, né? E ele faz isso constantemente, mas ele também pode nos usar para fazer outras pessoas caírem. Mas tentação não é pecado. O pecado é você ceder à tentação. Nossa, isso que o Matheus falou é assim, algo muito real. E eu achei fantástico o jeito que o livro abordou sobre essa diferença entre tentação e pecado. Que lá, falando de uma forma resumida, fala como se fosse um telefone, né? Então a tentação é aquele telefone que fica tocando, tocando, tocando. E se você, por acaso, decide atender aquele telefone, então você entra ali, digamos, no pecado. Mas, mesmo que você decida não atender aquele telefone, ele continua tocando, e tocando, e tocando. E aquilo incomoda. E assim também é
na nossa vida. Mas aí, Gabi, o que a gente faz quando essa tentação ela fica incomodando? Que foi o que eu fiquei me perguntando. E aí depois o livro ele vai trazer que a gente tem que encher nossa mente com coisas boas, né? Já tem muito aquela frase que fala assim, mente vazia é oficina de Satanás. Isso é muito verdade. Porque se a gente deixa a mente vazia, é muito mais propenso, né? Sejamos sinceros assim, da gente pensar em mais coisas ruins, mais coisas carnais desse mundo, do que a gente pensar em coisas boas. Porque a gente está no mundo de pecado, a gente está no mundo mau. Então, foi algo assim que eu peguei para mim. Quando no livro fala que nesses momentos, quando você estiver em tentação, você tem que olhar para Cristo. Nesses momentos, você tem que ter algo da Bíblia na sua cabeça, ou você tem que estudar a lição, ou você tem que dar um estudo bíblico, você tem que fazer alguma coisa. Não pode deixar a mente assim. E aí, como o Matheus falou, a tentação, tanto a gente pode acabar vivendo ela na nossa vida, e infelizmente a gente pode acabar levando isso para as pessoas. Então, eu acho que é algo muito importante de a gente pensar também como que está a nossa mente, porque tudo começa na nossa mente, com um pensamento, e depois você vai alimentando esse pensamento. Esse pensamento, ele gera uma atitude, ele gera uma ação, até de fato chegar no pecado. Então, é uma reflexão que fica pra gente pensar, onde que está a nossa mente, né? O que está entrando na nossa mente, como que a gente está lidando com um vazio da nossa mente. E nesses comentários dos meninos aqui a respeito de tentação, porque nossa vivência neste mundo é completamente difícil e complicada. Nossa vida cristã é uma vida de altos e baixos. A gente pode estar em meio a tentações, né? Que é o que o pastor ele comenta. E não é sempre que a gente cai nas tentações, mas acaba que, com certeza, em algum momento a gente acaba caindo, a gente acaba pecando e acaba ficando completamente triste, porque nós não somos perfeitos. E pensar um pouco nessa questão, nesses altos e baixos, e nessa reflexão a respeito, né, das tentações, que muitas vezes nos desanimam, né? A gente passando por uma tentação, a gente caindo em alguma tentação, enfim, caindo em algum pecado, a gente pode se desanimar. Esse capítulo e essa reflexão me fez lembrar muito do capítulo 4 de 2 Coríntios. E até aproveitando também um trecho aqui na página 67 da minha versão, né, do livro, que o pastor Bulhão, ele dá um conselho, né? Não olhe para você, olhe para Cristo, né? Não olhe para você, não olhe para suas ações, não olhe para Jesus Cristo. E isso me fez lembrar muito o que o apóstolo Paulo escreve no capítulo 4 de 2 Coríntios, a partir ali do verso 5, eu vou pedir licença para poder ler esse trecho, porque eu acho ele sensacional, que diz o seguinte: mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. E se você quiser continuar a ler, é incrível este capítulo e demonstra algo que o pastor Bulhão também fala, né, no capítulo 6, de que Deus está constantemente ao nosso lado, a nosso favor.
Ele venceu por nós. E diante dessa vida de tentações e desânimo, né? Ele pode nos ajudar a enfrentar tudo isso. Então, o conselho também é não olharmos somente para nós mesmos, mas olharmos para Cristo, porque quando a gente faz isso, quando a gente vive dessa forma, nós não somos desanimados, a gente é abatido, a gente muitas vezes fica triste, mas nós não desanimamos, porque o nosso Cristo nos fortalece. Eu só queria dar um testemunho para vocês, né, que em relação a tudo isso da tentação, de olhar para Cristo, né, ali na época do campeonato de Ordem Unida, na fase regional, foi ali em junho, mais ou menos, na semana do campeonato, na segunda-feira, eu tive um dia muito difícil, assim, sabe, no transporte público, no trabalho, sabe, parece que deu tudo errado, né, e assim, a gente estava buscando muito dentro ali da evolução, do tudo que a gente estava fazendo, a gente queria colocar sempre aos pés de Jesus, porque a gente estava pregando o evangelho, a gente não tinha mérito nenhum naquilo, os méritos eram todos de Cristo, então a todo momento a gente estava colocando sempre Cristo à frente, e aí a segunda-feira, sabe, parece que deu tudo errado, o transporte deu problema, pessoas brigaram comigo no trem, sabe, e eu ali, sabe, tentando manter a paciência. E aí eu lembrei, né, que quanto mais próximos estamos de Jesus, mais Satanás vai fazer de tudo para nos derrubar. Mais. E aí que ele vai tentar, aí que ele vai te dar problema para você amaldiçoar todo mundo. É aí que vai acontecer. Mas é nesse momento que a gente precisa olhar para Cristo e lembrar que quanto mais próximos estivermos dele, mais difícil será, só que ele vai ser o nosso refúgio. Tanto é que, depois de lembrar de tudo isso, eu senti uma paz e mandei mensagem para os meninos no grupo, né? Falei, gente, essa semana pode ser uma das semanas mais difíceis para vocês. Mas lembre, Satanás ele tá tentando derrubar a gente, porque a gente está fazendo algo para Jesus. Mas vamos lembrar que nós precisamos continuar ao lado de Jesus com os nossos princípios. Amém. Esse capítulo, ele encerra, né, com o pastor Bulhão dizendo que Cristo já venceu. Cristo já venceu o inimigo. Satanás já está derrotado, né? Ele foi derrotado na cruz. Então, o que a gente tem que fazer é orar a Deus constantemente. A gente não vai viver, infelizmente, né? Enquanto Jesus não voltar, a gente não vai viver sem pecar, né? Várias tentações vão nos perseguir durante muito tempo, mas que a gente possa tentar buscar refúgio em Cristo e tentar, né, a partir com o poder do Espírito Santo, vencer, né? Se não todas as tentações, mas pelo menos uma parte delas, né? Então, é isso, irmãos, que essa seja a nossa oração constante, né? Que Jesus possa nos dar força através do Espírito Santo para que a gente possa vencer as tentações que a gente tem durante o nosso dia a dia. Bom, encerramos, nós ficamos por aqui. Não se esqueça de curtir, de comentar e de compartilhar esse episódio. Se você também tem algum testemunho parecido com o do Mateus, por exemplo, ou qualquer testemunho que envolva tentações, assim, quiser escrever aqui pra gente nos comentários, a gente vai ficar muito feliz em conhecer o testemunho dos irmãos. Não se esqueçam que nós temos o nosso Instagram, que é @tuporém.podcast. Siga a gente lá, de vez em quando a gente posta algumas coisinhas. E se você também tem sugestão de livros, tem alguns irmãos que entraram em contato comigo, né, indicando alguns livros. Então, se você tem sugestões de livros, deixa aqui nos comentários também do YouTube ou lá nos comentários do nosso Instagram, que aí, quem sabe, mais pra frente a gente consegue se planejar e gravar a sugestão de livro que você deixou. Então é isso, um grande beijo pra vocês. Tchau, tchau!